nós sabemos que trabalhar não é um direito. Ainda existem, talvez não as feministas mais consagradas, que já sabem que o trabalho não é um direito, mas ainda circula entre as pessoas a falsa noção de que o feminismo conquistou o direito de trabalhar para a mulher. E as feministas mais consagradas, Alexandra Kollontai, enfim, muitas falam sobre o trabalho de outra maneira. O trabalho sempre existiu, foi necessário para a sobrevivência, sempre foi cooperativo entre homem e mulher, sempre houve distribuição do trabalho. Então começa a Revolução Industrial. A Revolução Industrial não é um movimento ideológico, é um movimento econômico. Existem várias formas de produção, a produção agrícola, feudal, e aí surge a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial há uma grande transformação no mundo do trabalho. A mulher e o homem que antes trabalhava em casa, sapateiro, ferreiro, agora precisam sair das suas casas. E aí surge o conceito de dona de casa. E algumas mulheres mais privilegiadas são poupadas de trabalhar 10, 11, 12 horas numa fábrica. Nesse contexto da Revolução Industrial, a Igreja Católica foi uma das primeiras a se posicionar sobre o abuso que era cometido contra os operários. Então o Papa Leão XIII, perto de 1850, emite uma bula chamada das coisas novas, ou seja, da novidade, que era a Revolução Industrial, e diz que os patrões têm que tratar seus funcionários com dignidade, os funcionários têm que respeitar as regras estabelecidas nos contratos de trabalho. Ele faz uma crítica ao capitalismo feroz e também uma crítica ao socialismo de toda forma. Então o Papa, a bula papal, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, é uma das primeiras referências que depois são usadas para estabelecer o Código de Leis Trabalhistas. E nós temos aqui no Brasil, então, a CLT, que foi instituída pelo nosso ex-ditador fascista, o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, não é segredo para ninguém, embora tenha se baseado bem superficialmente no princípio cristão do respeito, ele também se baseou na Carta de Lavoro do Benito Mussolini, que é outro ditador fascista. Pois bem, essa CLT já determina, desde quando ela foi criada, se não me falha a memória, em 1943, já determina que os salários têm que ser iguais entre homens e mulheres, sem acepção de pessoa. Já está determinado isso. Pois bem, apesar disso já existir desde 1943, em 2023, agora o Lula tentou passar, e passou, e aprovou uma nova lei sobre igualdade salarial, só para inglês ver, porque isso aí já era regra. E o que aconteceu depois dessa lei? A desigualdade salarial permanece e as mulheres continuam recebendo um salário relativamente menor do que os homens, de modo global, de modo geral, não de modo específico, de modo global. A minha pergunta para a Raquel é a seguinte. Será que depois de tantas iniciativas e de mais de um século em que se fala sobre igualdade salarial, de tantos programas, de tantas plataformas em defesa disso, não está na hora do movimento feminista entender que boa parte das diferenças que existem entre homens e mulheres, inclusive no mercado de trabalho, se devem a causas naturais e também a preferências de homens e mulheres? Não. Eu vou só fazer uma correção, que eu errei o nome da pessoa que foi estuprada e deu para adoção e ainda assim foi julgada. Foi a Clara Castanho, me desculpem. Tá. Mas ela, a gente percebeu. Me desculpem, enfim. Não, eu acho que não. Não o quê? Não concordo. Eu não acho que existem causas naturais para uma mulher trabalhar ou não. Primeiro, a gente está falando de capitalismo, né? Não é para trabalhar, é sobre desigualdade salarial, pergunta. Então, não é natural. Como assim é natural? As pessoas têm que receber mesmo pelo mesmo trabalho quando elas exercerem esse trabalho. Não tem uma causa natural. Eu posso refazer a pergunta para você? Para uma mulher receber menos que o homem? Ou eu posso a desigualdade no trabalho é porque a mulher... Você falou do Getúlio, enfim. Então, refaça a pergunta. Posso refazer? Do tempo. Vamos lá. Então é o seguinte... existem muitas normativas e leis que já determinam a obrigatoriedade da igualdade salarial. O Lula aprovou, no ano passado, sancionou uma lei que determina novamente a igualdade salarial. O resultado dessa lei foi que a diferença salarial se acentuou em vez de melhorar. Pois bem, depois de tantos e tantos anos e de tantas e tantas iniciativas no mercado de trabalho, legislativas e tudo mais, para igualar forçadamente os salários entre homens e mulheres, você não acha que está no momento do movimento feminista explicar de outra forma, que não seja machismo superestrutural, as diferenças de trabalho? Nos salários, diferença global. As mulheres, em média, ganham 80 centavos para cada R$1 ganhado por um homem num salário, certo? Em média, globalmente. Queria entender, você está defendendo que as mulheres recebam menos que os homens pelo mesmo trabalho? Eu estou descrevendo que é assim que acontece, eu não estou defendendo. É assim que acontece. Eu pergunto pra você, o movimento feminista... Você quer que eu te explique? Eu posso ceder meu tempo pra... Você vai ceder seu tempo. A minha pergunta é, não está na hora do movimento feminista encontrar outra resposta para a desigualdade salarial que não seja o machismo?
qual seria a outra resposta para a desigualdade salarial? Você quer me dizer que as mulheres são menos capazes que os homens para... Não, estou fazendo perguntas aqui. Você vai partir da premissa que as mulheres são menos capazes de desempenhar alguns trabalhos? Isso vai contra tudo que a gente tem visto atualmente. As mulheres são maioria na universidade, elas vão muito melhor quando elas chegam na carreira, e a gente sabe que existe uma coisa chamada pena da maternidade, que faz que quando as mulheres parem suas carreiras para ter filhos, se elas não tiverem privilégio de ter pessoas cuidando de seus filhos, como eu imagino que você tenha, porque senão você não estaria aqui, as suas carreiras sofrem. Porque elas, para darem conta da sobrecarga materna, elas deixam de dar a mesma atenção. Isso é machismo? Isso é uma realidade porque a gente não divide a paternidade e a maternidade igualmente. Mas é machismo? Eu sou favorável a que homens e mulheres tenham direito à licença maternidade e paternidade para que ambos se ocupem da economia do cuidado, por exemplo. Então, quando só a mulher, socialmente, é esperada parar a sua carreira para cuidar de um filho, isso é uma coisa que jamais... tem até uma série da Netflix que mostra isso. Isso não se reverte. A mulher não consegue ter o mesmo salário, o mesmo alcance que ela teria se ela não tivesse parado para ter filhos. O que pode ser um dos motivos que tem feito com que as pessoas tenham filhos mais tarde, tenham menos filhos e escolham não ter filhos. Mas, se as mulheres não pararem para ter filhos, elas são melhores, elas vão mais longe. Quer dizer, se a gente não falar do teto de vidro, que é uma outra coisa que atrapalha as mulheres, porque as mulheres, assim, começam em melhor estágio na universidade, começam em estágio equivalente no mercado de trabalho, tem essa parte da pena da maternidade, quando elas param, mas mesmo assim, apesar disso, conforme vai acontecendo a carreira das mulheres, elas acabam ganhando menos e elas acabam recebendo menos promoções. Então, a gente tem 4% de mulheres CEOs, por exemplo, hoje em dia. As mulheres não têm o mesmo acesso aos lugares de poder. Então, por isso que a gente fala que tem um machismo estrutural, porque as mulheres não conseguem atingir, mesmo em igual proporção, os espaços de poder que os homens conseguem. Então, você pode dizer que os homens estão se reunindo para impedir que isso aconteça necessariamente? Não, mas inclusive a gente sabe disso em relação a políticas, as pessoas têm uma tendência a acreditar ou a confiar mais nos homens. A gente precisa falar mais o quanto que as mulheres são capazes e o quanto que elas conseguem avançar nas suas carreiras e trazer benefícios. A gente sabe que, por exemplo, as presidentas dos países onde estava durante o Covid, que tinham mulheres como presidente, esses países foram muito melhores. Esses países que têm mulheres como líderes têm menos guerra, eles têm menos violência. Quer dizer, existe uma diferença na maneira de ver as coisas se você está fazendo de um lado ou de outro, mas a gente não dá oportunidade a mulheres a que elas cheguem e galguem todos esses espaços de poder. E hoje em dia, a minha sensação é que muitas mulheres vendo como... que assim, isso que você está descrevendo para mim é capitalismo. Não é feminismo ou machismo. Tentar colocar tudo, perfeitamente. Tentar colocar tudo dentro da caixinha do que as feministas estão ali obrigando as mulheres a fazer uma coisa. Ninguém está fazendo isso. Eu não disse isso. Assim, mas as feministas acham que a mulher sim, então, descrever o capitalismo, não o feminismo e a sua vontade. Perfeitamente. Então, as mulheres estão tentando no mercado de trabalho sobreviver. E mesmo porque hoje em dia não se sobrevive mais com um ganho único. Sim. A gente não consegue mais ter uma casa mantida por uma pessoa só. A gente precisa de 2 pessoas para manter uma casa. Tá tudo ficando muito mais difícil da gente fazer e da gente conseguir viver esse tipo de vida, e isso não é uma decisão do feminismo ou do machismo. É capitalismo só. É o capitalismo. Então, a minha pergunta foi exatamente isso. Isso é o capitalismo acontecendo. A desigualdade salarial, inclusive, também é fruto da liberdade que o capitalismo proporciona. Essa liberdade faz com que pessoas tomem decisões e escolhas diferentes. E a pergunta que eu fiz pra você e que você, eu acho, me respondeu indiretamente quando você falou sobre o machismo. A pergunta que eu fiz é: não está na hora do movimento feminista reconhecer outras causas para a desigualdade salarial que não sejam o machismo ou a superestrutura machista e patriarcal? Eu acabei de dizer que tem um monte de causas para isso. Outros fatores então, que não são o machismo. Acabei de dizer que tem vários outros fatores. Ótimo. Então, nesse ponto, eu gostaria de dizer que eu concordo perfeitamente com você. Os fatores que fazem... Espera aí, só um pouquinho. Tem mais coisa pra falar? Tem tempo ainda. Não, pera, já era... Não era meu tempo agora. Não entendi. Eu tava perdida no rolê. Ainda. Ou eu comecei a comer. Você tem 1 minuto e 21, pode terminar de comer. Ah, tá lindo. Você tem a réplica. Eu não vi, pelo amor de Deus, desculpa. Mas você quer completar? Não, eu acho que a gente está falando sobre uma dificuldade do capitalismo que a gente precisa trabalhar juntos para reverter. Eu não estou dizendo aqui que um é melhor do que o outro. Pelo contrário, os dois têm que trabalhar juntos para construir um futuro melhor. Eu acho que a gente tem que achar os espaços de conciliação. Eu acho que a gente tem que achar os espaços onde a gente pode ser colaborativo. Nesse sentido, eu acho que os homens têm que ir mais para o espaço do lar. Eles têm que ser mais presentes na criação dos filhos, que é uma coisa que a gente
historicamente não nos preocupava em ter isso, é melhor. Os homens podem estar mais dividindo esses trabalhos com as mulheres, e as mulheres para mulheres poderem estar no mercado de trabalho com mais segurança também. E eu acho que a gente tem que pensar novas maneiras de pensar o futuro.